Olá, queridos. Um ótimo dia a todos, um dia abençoado para a sua vida, a sua família, o seu trabalho. Um dia abençoado com a presença gloriosa do Senhor na sua vida. Quero convidar você, essa manhã, mais uma vez, estarmos tirando alguns minutos, rápidos minutos, para a gente estar meditando, uma rápida meditação na Palavra de Deus, fazendo uma objetiva oração para que tenhamos um dia abençoado na presença do Senhor. A melhor coisa é, ainda pela manhã, podermos nos enchermos da confiança, da esperança, da fé, da certeza que há no Senhor Jesus Cristo. Certo? E quando a gente faz isso, o dia ele é mais abençoado, certo? O dia ele passa a ser um dia mais confortável, independente do que iremos encontrar, independente das circunstâncias. Quando você acorda, quando você já inicia um dia sem essa busca, a tendência é a gente se cansar, é a gente se esgotar logo, porque, como diz o apóstolo Paulo, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Nós que somos cristãos, que temos essa natureza espiritual, nós precisamos estar sendo renovados a cada dia. Eu quero convidar você nessa manhã a unir a tua fé com a minha fé e juntos podermos fortalecermos no Senhor. A Bíblia diz que onde tiver dois ou mais reunidos no nome de Jesus, a presença dele na pessoa do Espírito Santo estaria também. E embora nós estamos distantes, mas estamos unidos nessa fé neste momento, no mesmo propósito. E é isso que faz a diferença, é isso que move o coração, a presença gloriosa, a essência do Espírito Santo a nosso favor. Eu tenho certeza, após a nossa oração, você estará fortificado. Não porque eu vou orar, mas porque nós estaremos buscando, assim, a gloriosa presença, a plenitude do Espírito Santo. Hoje eu quero fazer uma rápida meditação com você sobre essas duas naturezas que nós temos dentro de nós, que é a natureza humana, a natureza de certa forma caída, pessimista, fraca, medrosa, pecadora, e a natureza forte, poderosa, corajosa, certo? A natureza do próprio Deus está em nós. Então, como? A meditação de hoje é como viver essa nova natureza, como viver na plenitude essa essência extraordinária que é a essência de Deus dentro de nós. Isso talvez seja o grande segredo, creio eu, é o grande segredo para termos uma vida abençoada, uma vida de plenitude, é entender esse mistério, certo? O mistério da presença de Deus em nós. Essa presença que nós temos acesso a ela. Então nós vamos aprender isso, eu quero te convidar para isso, a ler um texto comigo, certo? Esse texto, ele está em Gálatas, capítulo 20, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Se você tiver com a Bíblia, você pode conferir o que diz a palavra. E isso aqui foi escrito aos Gálatas, uma carta escrita aos Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele faz essa declaração a respeito dele mesmo para os Gálatas. Olha, quanto a mim, eu vivo assim, certo? Orientando os cristãos de Gálatas a também viver assim. Então, ele diz como ele faz para ter essa vida de força. O apóstolo Paulo, ele foi um grande pregador, certo? Foi um desbravador, foi
dos marcos da propagação do evangelho no mundo. E ele precisava dessa força, então ele descobriu essa força, essa natureza dentro dele. E ele passou então a utilizar essa natureza para as suas caminhadas de fé. Então, olha o que ele diz para os Gálatas: eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha que interessante. Vou ler de novo, presta bastante atenção na leitura. Ele fala dele, né? Eu já estou crucificado com Cristo. O apóstolo Paulo dizendo: eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Bom, vamos entender vou fazer algumas rápidas observações aqui para entendermos melhor sobre as afirmações do apóstolo Paulo. Você percebe que ele fala de duas naturezas aqui, certo? Ele fala da natureza do eu, ou seja, ele fala carne, certo? Uma natureza carnal. É o próprio eu, é a minha humanidade, é a minha estrutura humana. Ele diz assim, olha, eu, nessa estrutura carnal, certo? E ele fala de uma outra estrutura. Ele fala que ele vive, não mais ele, mas Cristo vivia nele. Ou seja, ele fala de uma outra natureza. Cristo aqui, na verdade, nele está sendo representado pela pessoa do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele foi elevado aos céus e hoje vive ao lado do Pai. E ele falou assim, olha, eu não vos deixareis órfãos, eu vou enviar o meu Espírito a estar com vocês. Então, quando ele fala que Cristo vive em mim, e que ele vive essa natureza, na verdade, é a natureza espiritual. É a natureza de Cristo na pessoa do Espírito Santo que estava nele, estava dentro dele. Então, a primeira coisa que devemos entender é que ele fala de duas naturezas que está dentro dele ou dentro de nós, que é a natureza humana, a natureza carnal, é o eu carnal, é o eu humano, e ele fala de uma outra natureza, que é a natureza espiritual. Ele diz que Cristo vive em mim. Vivo agora essa natureza, a natureza de Cristo, ou seja, na pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Na verdade, todos são Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Espírito Santo representa tanto Cristo quanto o Pai. E a própria essência de Cristo, o poder de Cristo, dentro de nós. Então, o apóstolo diz assim, olha, eu aprendi isso, agora eu não vivo mais nessa fraqueza dessa natureza. Entenda bem uma coisa. E ele diz que agora, para viver essa natureza espiritual, ele vive pela fé no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Ou seja, só tem uma forma de você viver essa natureza espiritual que está dentro de você. É pela fé. Porque se não for pela fé, não tem como você viver essa outra natureza que está ao teu dispor dentro de você. Quando eu falo você, eu falo todos aqueles que aceitaram ao Senhor Jesus Cristo como Salvador. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 13, que todos os que aceitaram a Jesus foram
selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, receberam esse selo do Espírito Santo, ou a presença do Espírito Santo, que é a própria natureza de Cristo dentro de nós. Então, se você aceitou, ou se você não aceitou, é só você aceitar Jesus para você ter esse benefício, que é essa essência de Cristo, esse selo, que é essa presença do Espírito Santo dentro de você. Então o apóstolo Paulo disse que agora ele vivia essa natureza pela fé. Ele abandonou o viver o eu, certo? O eu fraco, o eu limitado, o eu carnal, o eu pecador, o eu medroso, o eu sem coragem, o eu apavorado, o eu ansioso, o eu preocupado, isso é coisa humana. Essa natureza humana, ela tem todas essas características. Às vezes está alegre, às vezes está triste, às vezes está com coragem, medroso, enfim. Porque ela tem a natureza humana, ela tem a razão e a emoção. Então fica entre esses dois. Uma hora está bem, outra hora está mal. Uma hora está fraco, outra hora está forte, outra hora está acreditando, outra hora não está acreditando. Na mesma hora que está acreditando, está questionando. Então a pessoa, ela vive como uma folha seca, conforme diz a palavra de Deus. Uma folha seca levada pelo vento. O vento leva para onde quer, leva para lá, traz para cá. Então a pessoa fica vulnerável emocionalmente, espiritualmente. E muitas vezes tendo uma vida triste, uma vida sem graça, uma vida... E às vezes nem depende das circunstâncias. Às vezes a pessoa tem tudo para ser, mas não é, porque vive a natureza caída dentro dela. Eu já atendi pessoas assim que diziam para mim assim: olha, eu tenho tudo para ser feliz. Tenho uma família abençoada, tenho uma empresa abençoada, certo? Tenho saúde, tenho tudo, mas eu não consigo. Eu vivo triste, eu vivo angustiada, sabe? Uma vida angustiada, sem significado. É porque está vivendo a natureza humana. É necessário aprender a despertar essa natureza espiritual. Para que você entenda melhor, Jesus, ele também tinha essa natureza nossa. Ele nasceu com essa natureza humana, ele nasceu de uma mulher, certo? Então, ele nasceu com essa natureza. A Bíblia diz que com 30 anos de idade ele recebeu então o Espírito Santo nele, em forma de pomba, no batismo. Quando João Batista batizou ele recebeu o Espírito Santo, ele passou a ter duas naturezas. Jesus sentiu fome, frio, medo. Quando ele estava prestes a morrer, ele pediu ao Pai para passar o cálice. Isso é a natureza dele humana que ele tinha. Chorou, certo? Jesus ficou com raiva. No templo ele quebrou as coisas que as pessoas estavam vendendo na casa do Senhor, as mesas, espantou, enfim, expulsou aqueles homens de lá, ficou com raiva. Isso tudo é a natureza humana, certo? Então, Jesus se cansou também, se desfaleceu, tanto que ele não levou a cruz até o final. Teve um homem chamado Cirineu que levou o restante do caminho, porque ele tinha essa natureza também fraca, caída. E além dele ter essa natureza, a única coisa que Jesus não fez, embora ele tenha sentido medo, tenha sentido dor, tenha sentido fraco também, porque ele ia orar num monte, buscar a Deus, porque ele estava fraco. Ele pediu para Deus passar o cálice, tudo. A única coisa que difere de nós é que Jesus não teve pecado, ele não pecou. Ele não se entregou a esse lado dessa natureza humana, carnal, que é o pecado. Não, isso daí nós não podemos afirmar de jeito nenhum, porque Deus foi puro, Jesus foi puro. Foi exatamente essa qualidade que fez com que ele nos salvasse. Então, Jesus ele tinha essa natureza também humana, caída, e veio sobre ele, além disso, todo o peso de toda a humanidade, todo o pecado, toda a maldição veio sobre essa natureza de Jesus humana. Mas só que aconteceu algo.
Então, com 30 anos, ele recebe o Espírito Santo, ele recebe essa natureza de Deus nele. Quando ele vai para a cruz, qual natureza que morre? Morre a natureza humana. O que morreu na cruz do Calvário foi a natureza humana dele. Tanto que ele fala assim, olha, Pai, entrego a ti o meu espírito. E quem morre ali é toda maldição, todo pecado, todo medo, toda carga, toda enfermidade, toda doença, toda ansiedade, toda preocupação de todos nós que estava sobre ele. Morreu na cruz, foi sepultado ali. Então, quando Jesus ressuscita, ele já ressuscita glorificado em espírito. Embora ele mostre uma forma humana ali para os discípulos, para que eles acreditassem, mas agora Jesus, ele está em espírito, glorificado. Tanto que depois ele vai para os céus. Então, ali morre a natureza humana de Cristo. Então, ele passa a voltar a ser espírito novamente e volta para o Pai, ok? Porém, a nossa natureza carnal, certo? Ela continua conosco. O apóstolo Paulo diz assim, olha, eu vivo agora não essa natureza, porque ele também essa natureza. Nós temos essas duas naturezas. Essa natureza não morreu em nós assim como morreu em Cristo. Essa natureza continua conosco. A Bíblia diz que nós seremos glorificados na volta do Senhor Jesus Cristo. Os que morreram ressuscitarão, os que estão vivos terão um corpo glorificado. Essa natureza ela vai ficar para trás. Nós não vamos conseguir entrar nos céus com essa natureza carnal, só com a espiritual. Mas enquanto estivermos aqui nessa terra, nós teremos essas duas naturezas. O grande segredo é como nós iremos viver agora essa natureza excelente, que é a natureza espiritual. Como a gente vai acionar, como despertar, como usufruir dessa natureza, e ainda aqui na Terra, a gente conseguir superar todas as fraquezas da natureza caída, todas essas emoções caídas e termos forças para continuar. É exatamente aí que entra o apóstolo Paulo falando, vivo agora não mais eu, não mais essa natureza caída. Agora eu não vivo mais essa natureza caída, essa natureza medrosa, essa natureza ansiosa, preocupada, essa natureza pecaminosa, essa natureza fraca, que oscila, que uma hora está alegre, outra hora está triste. Eu não vivo mais essa natureza, agora eu vivo a natureza de Cristo, certo? A natureza espiritual. Agora eu tenho força. Tanto que tem um outro texto que ele diz assim, que ele já aprendeu a viver em todas as circunstâncias, porque ele vivia, não mais ele, mas Cristo vivia dele. Ele diz assim, olha, porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, porque ele não dependia mais da fraqueza ou da força humana. Agora ele aprendeu a viver na força de Deus. Quando Deus escreve, quando o apóstolo escreve aos Efésios, no capítulo 6, ele diz assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, fortaleça essa natureza espiritual dentro de você, que é a natureza de Cristo, e mata, não alimenta essa natureza carnal. Quando você estiver pensando, quando você começar a se enfraquecer, estiver com medo, a coragem for embora, quando começar a ficar fraco, questionando as coisas, quando começar a ter medo das coisas, aborrecido, depressivo, quando estiver assim, aprenda a buscar no Senhor essa natureza forte, libertadora, essa natureza corajosa, essa natureza alegre, poderosa, que é a natureza do Senhor Jesus Cristo. Eu vou fazer uma ilustração hipotética, certo? Para que você possa entender. É só uma ilustração, tá? Só uma ilustração para que você entenda melhor. Esses carros
importados, caros, eles têm o motor normal, certo? Motor normal. Mas eles têm um mecanismo dentro do motor, um recurso dentro do motor, que se chama turbo, certo? Então tem um motor normal, que eles andam normal como os outros carros normais. Só que eles têm, dentro desse motor, é como se tivesse um outro motor, que se chama turbo. Turbo. Quando eles precisam de muita força, esses carros, certo? Quando eles precisam de subir grandes ladeiras ou precisam superar grandes velocidades, quando precisa ter força, quando precisa ter poder, eles acionam no carro um dispositivo, aí automaticamente aciona o turbo do carro e o carro fica super poderoso, super potente. Aí pronto, aí carro normal nenhum pega mais, porque ele ganha força, a combustão dele aumenta muito, então ele ganha poder, ganha força. Pronto, aquele carro se transforma agora. Aquele carro aparentemente mais fraco, mais impotente, limitado, passa a ser ilimitado agora na sua força, passa a ter uma força anormal. Tanto que eles nem podem andar com aquilo acionado numa rua normal, certo? Porque qualquer ação ali ele vai explodir de velocidade. Então, assim nós temos também essa natureza nossa humana carnal que é limitada, que é fraca, que tem todas essas qualidades ruins, tem uma grande tendência para o pecado, para falar mal dos outros, para se sentir culpado, para se culpar com as coisas, ficar lembrando do passado, ficar se culpando pelo passado, tudo é dessa natureza carnal. Ficar preocupado com o futuro, o que eu vou fazer, o que eu vou ter, como que eu vou ter, enfim. Tudo isso é dessa natureza caída, fracassada. E o que nós precisamos é acionar esse dispositivo, esse turbo dentro de nós, esse poder, que é o poder do Espírito Santo, que é essa natureza poderosa. Você imagina? É a essência do próprio Deus, Criador do universo dentro de você. É o Criador do universo dentro de você, trazendo a força dele, o poder dele, a coragem dele, a alegria dele, sabe? Trazendo tudo que ele tem de bom está dentro de você. Então nós precisamos acionar essa força, para que nós possamos então ter força para superar todos os obstáculos, finalizar um dia com alegria no Espírito Santo. Quero dizer para você, inclusive, que eu estou falando isso aqui para você, se eu tivesse na minha própria natureza humana falando isso para você, eu estaria falando de medo. Se eu estivesse falando de mim, de medo, de insegurança, de necessidade, eu estaria reclamando da vida. Mas exatamente porque eu estou acionando essa força que eu estou transmitindo para você, eu estou compartilhando para você essa força que Deus está me dando, que eu acionei para abençoar a sua vida nessa manhã. Ok? Então, aprenda. Está aí dentro de você. Aprenda a viver essa natureza extraordinária que é a natureza espiritual. Se fortaleça no Senhor. Abra o teu coração e permita ser cheio desse poder que transforma, que transborda dentro de você uma vida plena, uma vida de alegria, uma vida de satisfação. Sabe o segredo? Esse é o segredo que se chama Reino de Deus. Esse é o segredo. Se você descobre esse segredo chamado Reino de Deus, você descobre essa vida no Espírito, a vida no poder de Deus, do Espírito Santo. Quando Jesus fala assim, olha,
Lá em lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz, olha, ele vem falando das angústias, das preocupações, das ansiedades do ser humano. Aí ele diz assim, olha, ele diz assim, não viva assim. Ele diz assim, buscai o reino de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas que vocês necessitam, alegria, força, coragem, disposição, felicidade, alegria, recursos materiais, estão no reino. Então, busca esse reino. O que é esse reino? Essa presença gloriosa de Deus em nós. Busca esse reino que as outras coisas vos serão acrescentadas. Consciência de reino. Exatamente, tanto que tem um livro aí, se você procurar aí no Deus nos deu, certo? Escrevi tudo sobre o reino de Deus, está aí o livro. Se você quiser, é só acessar aí, olha, você vai ter todas essas informações como acessar essa natureza, tá bom? Está na descrição do vídeo, depois você clica e vai ter acesso a esse livro, que vai te dar toda a instrução, que vai também te ajudar, ok? Então, a palavra que eu deixo aqui é que você aprenda a viver essa natureza poderosa, essa natureza forte, que está dentro de você, que é a pessoa do Espírito Santo, a natureza de Cristo, conforme o apóstolo Paulo disse, ok? Que Deus te abençoe grandiosamente, que Deus te dê realmente um dia abençoado na presença dEle, que o Senhor te encha de força, de alegria, de vigor e te dê êxito. Você alcance a felicidade, a alegria, a graça do Senhor em seu coração. Vamos orar? Coloca agora diante do Senhor as suas necessidades, as suas preocupações. Coloca dentro de você agora. Abre o teu coração para receber agora essa força, essa natureza. Deixa ela fluir de dentro de você. Jesus, quando estava ali numa história, quando ele estava ele estava conversando com aquela mulher, certo? Em Samaria, no poço, Samaria, e diz, olha mulher, se você entender quem está falando contigo, você vai me pedir água, eu vou te dar água viva. E essa água se tornará uma fonte dentro de você, que jorrará para a vida eterna. Você tem essa fonte dentro de você. Permita agora que essa fonte, que ela te transborde dentro de você. Que ela encha o teu corpo, tua alma, o teu espírito agora. Permita que essa força venha em você agora, na sua alma, bloqueando toda a fraqueza da natureza carnal e que você tenha toda a força da natureza espiritual. Senhor, eu quero colocar este meu irmão, essa minha irmã diante do Senhor. Quero clamar que o Senhor estenda as tuas mãos poderosas sobre o teu filho, sobre a tua filha, dando ao teu filho, dando à tua filha forças, vigor para continuar. Fortaleça, Senhor, dá a consciência, dá a ela o entendimento para que ela possa viver essa plenitude dessa força dentro dela. Espírito Santo, encha o coração, a alma, o espírito desse teu filho, dessa tua filha, de poder, de graça, de amor. Todas as suas virtudes estejam sobre e nessa pessoa. Meu Pai, que essa pessoa possa viver a alegria, a plenitude do teu Espírito Santo dentro dela, Pai. Ela possa transbordar nessa natureza, aprender, Senhor, a viver em Ti, a viver a alegria do Espírito. Que o Senhor possa fortalecê-la, Espírito Santo, alegrá-la e dar a ela os recursos necessários para uma vida digna, uma vida abençoada. Eu coloco nas Tuas mãos a necessidade de cada um
clamo a bênção do Senhor sobre cada um dos teus filhos agora. Que todas as necessidades sejam supridas em ti agora, para que haja alegria, para que o teu filho possa glorificar e exaltar o teu santo, a tua filha, glorificar e exaltar o teu santo nome. Alegra, abençoa, aplana os caminhos, dá os recursos necessários, providencia tudo aquilo que o teu filho, que a tua filha precisa para que ela tenha uma vida alegre, uma vida digna. É o clamor que eu te faço, que ela aprenda a descansar no Senhor, a confiar no Senhor, a viver conforme o apóstolo Paulo, nessa fé no Senhor Jesus Cristo, no Filho de Deus. Meu Pai, é o clamor que eu te faço, pelo poder que é no nome e pelo sangue de Jesus e pela justiça do Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, que você possa estar recebendo nessa manhã essa compreensão, que você possa estar sendo abençoado nessa manhã com essa força poderosa que te traz coragem, alegria, forças, vigor emocional, espiritual, físico, milagre, os recursos do Senhor na tua vida material, as providências que você precisa, que você tenha um dia abençoado, guardado, protegido, que você possa andar nessa alegria da alma, que você possa ter essa alegria, essa força na alma, e possa despertar em você essa alegria, esperança, convicção, certeza e fé, e que você tenha uma vida, um dia abençoado na alegria do Senhor Jesus Cristo, ok? Que Deus te abençoe grandiosamente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho aí, faça os comentários, para que a gente possa abençoar também. Compartilhe com os outros, para que possamos também abençoar outras vidas, ok? Que Deus nos abençoe grandiosamente. Fica com Deus. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus Cristo.